Assim como ser mãe está associado ao cotidiano, ao que é inadiável, às urgências, questões voltadas à saúde mental de quem gera uma criança, de quem cria filhos, também precisa estar no nosso foco, e não somente nas proximidades dessa data, o Dia das Mães, né? A Organização Mundial da Saúde diz que uma a cada 5 mulheres terá ao menos um episódio relacionado à saúde mental ainda durante a gravidez ou em até um ano após o nascimento do bebê. Aqui no Papo Saúde, nós temos ouvido diversas vozes, desde mães, profissionais de saúde, filhas e filhos, as redes de apoio. Então, vem com a gente nesse papo que não é somente para as mães, mas para todos nós. E quem está com a gente hoje é a psicóloga Ingrid Olinda. Olá, bem-vinda. Olá, tudo bem? Muito obrigada. Tudo ótimo. Bom, é claro que a gente sabe, a gente já ouviu, a gente discute, né? A gente conversa, a gente percebe nas outras, né? Que tem diversos aspectos que influenciam na saúde mental feminina, né? Na saúde mental das mães, como é o nosso caso aqui, da nossa discussão. Bom, então, para a gente começar essa nossa conversa, vou pegar justamente esses dados aí da Organização Mundial da Saúde, né? Tem também uma questão que é relativa ao contexto de vida, aos fatores que influenciam na saúde mental feminina e, obviamente, na saúde mental das mães. Da sua experiência, do seu cotidiano, quais são as principais questões de saúde mental enfrentadas hoje pelas mães? Sempre a cada ano eu busco me atualizar, né, nas pesquisas, nos artigos, o que tem trazendo relacionado à saúde mental das mães, principalmente nessa época do ano, né, em que é muito requisitado palestrar, falar sobre esse assunto, né, para não ficar também só pela minha experiência, né, mas também por aquilo que os estudos têm trazido, né. E claro, tem vários fatores que influenciam a saúde mental da mãe, mas um fator que aparece com um peso enorme em várias pesquisas, e aí, claro, também pela minha experiência, é a rede de apoio que essa mãe tem disponível. Então, esse fator a gente já sabe, hoje nós temos evidências que influencia na saúde mental, no bem-estar, em níveis de ansiedade, em níveis de estresse e inclusive na saúde física, tanto da mãe como do seu bebê, né, principalmente falando em relação à gestante, né, ali aquele período também de puérpera, também vai ter uma influência não só na mãe, mas também no seu filho. Por que essa parte é tão importante, né? Eu gosto de falar sempre que o ser humano, né, lembrar no caso, que o ser humano é um animal social. A gente vive em coletivos. A razão pela qual estamos aqui hoje, conversando, estamos aqui tendo esse papo, é porque os nossos ancestrais, ao longo de milhares de anos, colaboraram entre si, formando clãs, formando aldeias, formando famílias, cidades, empresas, até chegar onde a gente chegou hoje. Então, isso vale principalmente para a formação das nossas famílias. Como é que funcionava, né, até um período ali atrás? Tinha essas famílias que viviam juntas, né, a mãe envolvida ali, o pai, tios e avós, todo mundo, de certa forma, estava implicado, tinha o seu papel ali na criação daquelas crianças. Lembrando que a nossa espécie se desenvolveu de uma forma que os nossos bebês eles ainda nascem imaturos, eles não estão prontos, por assim dizer, né? Eles nascem ainda nesse estado de imaturidade, ainda de desenvolvimento mesmo físico, cognitivo. Então, esse bebê ele precisa de uma rede de apoio muito fortalecida, não vai ser uma mãe sozinha que vai dar conta do cuidado, de tudo que essa criança vai precisar. Até porque eu posso dar tudo de mim para cuidar dessa criança, mas é quem vai cuidar de mim, né? Como é que eu vou fazer esse manejo do tempo? Então, a rede de apoio hoje ela se mostra como um dos principais fatores que influenciam, né? Então, a gente está falando aqui de sobrecarga, não é? E enquanto você falava, eu lembrei de uma frase que eu não sei ao certo como é que ela é dita, mas que é necessário uma aldeia para educar uma criança, né? É exatamente disso que você está falando. Exatamente, porque se eu preciso de uma aldeia para educar uma criança,
né? Essa mãe vai dar ali o alimento, mas aí o pai vai chegar e vai oferecer um outro cuidado, vai dar um banho, e aí a avó pega e leva para mostrar tal coisa, e aí um tio ensina tal coisa, e assim a gente vai construindo a formação dessa criança. Olha como fica muito mais rico quando essa criança ela tem essa possibilidade de passar, né, por todo esse cuidado ancestral, né? E aí a gente faz o quê? A gente concentra tudo em uma única pessoa, muitas vezes, que é essa mãe, que a gente sabe que ainda hoje no Brasil, a maioria das famílias, quem está à frente é uma mulher, muitas vezes sozinha. E aí como é que essa mulher dá conta de tudo? Isso é uma questão de lógica, essa conta não bate. Não dá. É claro que essa mulher não vai dar conta sozinha. E aí vai ficar sobrecarregada. Ela precisa ser mãe, mas aí ela precisa também trabalhar 8, 10, 12 horas fora de casa para poder também trazer o sustento para essa família. E ela precisa cuidar da casa, porque o trabalho doméstico também é um trabalho essencial que precisa ser feito. E ela vai dar conta desses filhos. E aí, claramente, essa mulher vai ficar sobrecarregada. Então, imagine uma mãe sobrecarregada, como é que é o efeito na saúde mental dela. Queria saber justamente que efeitos são esses, né? Quais são os impactos dessa sobrecarga? Você já citou aí que não é só para a mãe, é também para o filho, para os filhos, né? Então, o que que é mais visível? Acho que a primeira coisa que fica visível é o estresse. O estresse que vai acumulando ao longo dos dias, ao longo dos anos, porque é um trabalho que é ininterrupto, ele não tem descanso. Então, isso vai se agravando até de repente chegar a estados de adoecimento. Porque estresse até certo ponto ele é normal, né? O estresse ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do nosso cotidiano e obviamente faz parte da rotina de uma mãe. O que não é saudável é exatamente esse estresse em excesso dessa mulher sobrecarregada, que o tempo todo está passando pela cabeça dela: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, está muito pesado, quero descansar, não vou aguentar. Então esse estresse vai se acumulando, isso vai tendo efeitos fisiológicos também, ela vai ficando desatenta, ela vai ficando com problemas de memória, ela vai ficando com disfunções realmente no seu organismo, vai ficando mais ansiosa, e aí a gente também tem dados que uma mãe mais ansiosa, ela é mais exigente com seus filhos, mais exigente num nível não saudável, e ela também fica mais super protetora, ela fica com aquela preocupação, aquele: "Ai meu Deus, meu filho não pode fazer isso", o que prejudica muito o desenvolvimento das crianças, né, dos filhos, e ainda com um outro fator negativo, que a mãe ansiosa, ela fica menos acolhedora. Imagina que se você tem uma dor, tem uma ferida aberta em você, fica mais difícil de você enxergar a ferida do outro, porque você só consegue olhar para sua própria ferida, para sua própria dor. Então, é natural que essa mãe que está ansiosa, sobrecarregada, ela fique menos acolhedora às dores e o sofrimento dos seus filhos, o que também é outra coisa extremamente negativa. Você sabe que esses dias, Ingrid, eu vi, teve o caso de uma mulher que se separou e isso viralizou, não consigo lembrar agora o nome dela, mas ela se separou, e aí, depois que ela separou, o que que aconteceu? O marido teve que contratar 2 babás para cuidar dos filhos, ela cuidava exclusivamente dos filhos, né, ficava integralmente em casa. E aí ele teve que contratar 2 babás, teve que contratar cozinheira, arrumadeira e jardineiro, para dar conta de tudo que essa mulher fazia, e que, assim, tem sempre aquele ponto de não reconhecimento dessa jornada de trabalho, né. Então, se não tiver uma mudança mesmo, assim, na sociedade, na base mesmo, vai se achar sempre que as jornadas maternas são, banalidades, né, ninguém vai valorizar suficientemente. Não passa da obrigação feminina, né? É. Enquanto eu considerar que não passa da minha obrigação, isso é um mínimo, obviamente eu não vou reconhecer aquele trabalho, que é um trabalho que, vamos dizer assim, que ele é o mais mal pago de todos os trabalhos que existem, né? Porque ele sequer é pago e não é reconhecido. Então, eu faço questão sempre de frisar, né, que esse trabalho doméstico, ele é um trabalho sim,
e que se ele fosse ser remunerado seria caríssimo, caríssimo. Então, muitas vezes é graças a essa mulher que faz esse trabalho de graça, esse cuidado dos filhos, o cuidado da casa, a educação, esse trabalho do jardineiro, tudo. É graças a isso que aquelas outras pessoas estão livres para sair, para estudar, para trabalhar. Porque se eu vou trabalhar fora para sustentar uma família, é porque alguém lavou minha roupa, é porque alguém comprou a comida que eu vou comer e cozinhou, é porque alguém organizou tudo para mim, então eu fiquei livre para poder fazer isso. Então, é importante que a gente reconheça esse trabalho, que é um trabalho que, enquanto que a gente considera como, é obrigação, mas é a mãe, é a obrigação dela de fazer isso. Sim, mas aí se não tivesse ela, como é que isso seria feito? E é justo que fique só com ela, um trabalho que poderia ser de várias pessoas e assim ficaria muito leve, muito mais leve para todo mundo, né? Então, são alguns questionamentos que eu coloco que eu acho que seria muito importante para a gente ir mudando na mentalidade da nossa sociedade. Ô, Ingrid, e sem contar que tem aquele ideal, né, aquela idealização da mãe perfeita, né, sempre pronta, disposta. Eu mesma comecei aqui falando do que é, né, do que o que está associado a ser mãe, né, o inadiável, a urgência sempre, né. Então a mãe precisa estar sempre pronta, de preferência disposta, né. Como é que esses estereótipos afetam ainda mais a saúde mental das mães? Isso afeta, Maísa, porque se eu parto de um pressuposto em que o meu crivo, o meu mínimo, vamos dizer assim, é lá em cima, ele é inatingível, eu vou viver em constante ansiedade por não atingir esse mínimo. Isso é óbvio, né? Se você pensar, se eu coloco o meu objetivo de uma forma inalcançável, eu vou estar sempre frustrada porque eu não consegui esse objetivo, eu não vou reconhecer meus próprios méritos, aquilo que eu consegui fazer, vou estar sempre insatisfeita, me sentindo um fracasso, sem que necessariamente eu seja, mas porque eu coloquei esse nível, esse padrão muito alto de perfeccionismo. Então, esse mito da mãe perfeita, ele é extremamente prejudicial, tanto para a mãe em si, como também para as outras pessoas que vão ficar cobrando dessa mulher, vão ficar, ai, nossa, mas que mãe horrível, que não sei o quê, enquanto que a gente poderia estar reconhecendo aquilo que está sendo feito. Eu gosto muito de um conceito que é do Winnicott, que ele fala que a mãe ela tem que ser suficientemente boa. E eu acho essa palavra incrível. Suficientemente boa. Não é perfeita, não é nem boa, maravilhosa, só suficientemente. Eu preciso fornecer o que aquela criança precisa para o desenvolvimento dela. Se ela tem isso, fui suficientemente boa. Não preciso ser perfeita. Porque, na verdade, se eu for boa demais, aí eu já me torno até prejudicial. Porque eu seguro o desenvolvimento e o crescimento dessa criança. E aí já se torna algo negativo, né? É o contrário, essa mãe que é boa demais já acaba se tornando uma mãe não tão boa. E aí a gente busca o suficientemente bom. Mas no meio disso daí tem, a questão da culpa por estar cansada, né, por não ser suficientemente boa, né. Então como é que lida com essa culpa? Eu acho que a culpa, ela meio que faz um pouco parte do ser mãe, né. Eu acho que a culpa é um sentimento que o ser humano desenvolveu, aí também ao longo dos seus milhares de anos de desenvolvimento, que é um sentimento social. É um sentimento que, graças a ele, a gente consegue conviver em sociedade. Se a gente não tivesse culpa, a gente não conseguiria se desenvolver enquanto sociedade. Então, eu sinto culpa ao olhar para trás para alguma ação minha e entender que, em termos sociais, aquilo ali não foi tão bom. Pode ter sido prejudicial para alguém, pode ter feito mal àquela outra pessoa. E aí eu tenho um sentimento de culpa. É isso que é o sentimento de culpa. Então, ser mãe faz parte de você olhar para as suas ações e para aquilo que você fez e de repente perceber momentos em que você pode ter sido nociva, porque provavelmente você vai ser em algum momento, que você é um ser humano, então faz parte essas sensações de culpa ao longo do tempo. Ai, nossa, isso aqui não foi legal, poxa, eu gritei com ele, ai, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até aí é saudável, até aí é normal e a culpa vai fazer parte das nossas vidas.
O que não é saudável é essa culpa lhe puxar para baixo. É você ficar presa nesse auto-martírio, já que eu sou a mãe ruim, ai, como não sei o quê. Não é para isso que a culpa serve. Ela serve para a gente rever esses comportamentos e fazer diferente adiante. É uma culpa útil. Quando eu olho para o passado e me reformulo para situações futuras. Então, a culpa ela faz parte e ela pode ser muito positiva, inclusive. A gente não precisa ficar se prendendo e se martirizando e continuar repetindo as coisas e se culpando de novo e não fazer nada nesse sentido de crescer, de aprender. Uhum. Eu queria voltar assim um tantinho para logo depois do nascimento do bebê, sabe, Ingrid? A gente tem falado sobre isso aqui, a gente falou de puerpério e tal, né? Aquele período ali, logo depois do parto. O que que esse período tem a ver com a saúde mental das mães? Eu estou batendo muito saúde mental é o que a gente está falando, mas tem aí transtornos mesmo, né, no pós-parto que podem surgir. Sim, esse momento é muito crítico, né? Porque além das questões que eu falei já, por exemplo, em relação à rede de apoio, né? Que nesse momento ela vai ser decisiva. Tem também a questão da mudança de rotina. Claro que a entrada de um novo membro na família vai modificar toda a rotina, todos os papéis, todas as relações que aquelas pessoas ali naquela família já tinham. Então, isso já mexe de uma maneira com a nossa cabeça, com as nossas emoções. Então, é muita coisa para processar, é muita coisa para dar conta. Então, é natural, pode acontecer uma certa melancolia, uma certa tristeza mesmo, porque a tristeza é o sentimento que empurra a gente para entender o que está acontecendo, né? Para a gente se recolher um pouco e entender, então, peraí, é isso que aconteceu, são essas mudanças que aconteceram na minha vida. Então, isso faz parte, isso pode acontecer. E outro fator também que é muito importante durante o puerpério é porque é nesse momento em que a mãe se depara com o seu bebê real. Como assim? Ela passou ali aqueles 9 meses gestando não só um bebezinho físico, mas ela gestou também um ideal de bebê. Como é que vai ser esse bebê? Ele vai puxar a mim, ele vai puxar o pai, ele vai ser saudável, ele não vai ser, como é que vai ser as coisas, qual vai ser os gostos dele. E a gente, é natural, isso faz parte já da vinculação da mãe com o seu bebê, esse processo de criar expectativas, imaginar, sonhar com esse bebê. E aí, claro que no momento em que o bebê real vem para o mundo, ele não vai ser 100% igual àquilo que a gente pensou. Pode ser que esse bebê passe a noite acordado chorando, pode ser que ele seja doente, pode ser que ele, sei lá, tenha qualquer coisa diferente do que a gente planejou. E isso é normal, né? Em maior ou menor grau, o bebê sempre vai ser diferente daquilo que a gente planejou e imaginou. Então, imagina, eu tenho aqui toda uma mudança na minha rotina. Nos meus papéis sociais antes, eu era, por exemplo, somente psicóloga, esposa, e de repente eu sou psicóloga, esposa e mãe também. E aí já mistura com tudo isso, com essa ter que lidar também com esse bebê real, me vincular a ele, que nem sempre é aquele mundo cor-de-rosa com glitter, né, que as pessoas falam que é a maternidade. Então é um momento muito decisivo. Pode acontecer aquele famoso baby blues, né, que é o momento que depois que nasce o bebê, e aí essa mulher passar por um período de maior melancolia, de tristeza, ou talvez até irritabilidade, tem toda a questão hormonal também acontecendo. Baby blues não é necessariamente algo a se preocupar, assim, em grande parte, porque ele é relativamente comum de acontecer, a gente só precisa dar um cuidado maior, uma atenção maior para essa mulher, né? Aí entra a coisa da rede de apoio, né? O acesso a profissionais de saúde, tudo isso. E aí, em casos mais graves, é que a gente entraria realmente num exemplo de depressão pós-parto, que já seria aquela depressão clássica, digamos assim, só que causada pelo período do pós-parto. E aí a gente precisa de um cuidado bem maior. Mas um sinal de alerta para isso daí é o quê? Quando se estende esse período, quando a mãe não consegue cuidar da criança? Tem 2 fatores que valem para a maioria dos transtornos mentais, que eu diria que são, né, principalmente para quem é leigo, né, que não entende de detalhes, de sintomas, preste atenção em 2 coisas. Preste atenção na intensidade, ou seja, aquilo que é muito intenso,
aquilo que causa um sofrimento muito grande, aquilo que já chega a ponto de interferir negativamente na minha vida, ou seja, eu já estou me tornando uma pessoa incapaz, eu já estou oferecendo algum risco para mim ou para o bebê, né, aquilo ali está me prejudicando, está prejudicando o andar mesmo das coisas, né, se é uma intensidade tão grande, que tanto me causa um sofrimento psicológico, emocional muito grande, como também prejudica como deveria ser o andamento dessas coisas. E aí, claro, o tempo também é observar, o tempo está passando e esses sintomas estão persistindo, não está fazendo diferença, ou se com o tempo eu estou me ajustando, estou conseguindo organizar mais ou menos a rotina, estou indo um dia de cada vez. Então, só algumas coisinhas a se observar, né, a prestar atenção e, claro, né, em caso de dúvida, achar que as coisas não estão bem, sempre procurar um profissional de saúde, alguém para avaliar e acompanhar, porque, inclusive, se não tiver nenhum transtorno, também é válido o acompanhamento especializado, né, para esse período, para as mães. É, sempre, né, desde o início da gestação, me parece. E depois, né, porque são várias etapas, várias fases diferentes, né? A gente esteve recentemente aqui com 2 mulheres incríveis, mas muito jovens, né? E ficou muito claro, e a gente sempre reforça que é preciso a mulher se enxergar como, mulher, né? E que mãe é uma das partes dessa vida dela, né, e que você falou justamente aí, né, se não for assim, tudo vai ficar mais difícil, né, de encarar e de perceber quais são os caminhos que ela precisa buscar, né. Ela tem outras funções, tem desejos, vontades, né, e isso precisa estar muito claro, né, inclusive a importância de ter tempo para si, não é? Exatamente, o autocuidado vai entrar como algo essencial também para esse período, né, de pós-parto, ou então ao longo de toda a vida materna, né, porque a gente observa muito que esse ideal da mãe perfeita empurra muitas mulheres para aquele perfil 100% altruísta, né, que põe sempre o outro em primeiro lugar, que muitas vezes não quer nem saber de si, né, nem se cuida, e a gente sempre precisa lembrar que para eu cuidar do outro eu tenho que estar bem. Eu já falei aqui no começo que a mãe que está ansiosa, que não está bem, ela é mais exigente, ela é mais crítica, ela é menos acolhedora. Eu acho que nenhuma mãe quer ser assim. Então, já fica aí um bom motivo para a gente se cuidar, né? Para a gente poder oferecer o nosso melhor. E aí, tem certas coisas que a gente não tem como depender também de outros. É muito importante a rede de apoio, mas quem vai tentar garantir melhor esse meu próprio cuidado sou eu. Eu que vou buscar respeitar meus limites, eu que vou buscar saber o momento de pedir ajuda, não vou esperar já estar ali nos finalmente, já para explodir quando eu vou pedir ajuda de alguém, né? Ter um tempo mínimo que seja para respirar, para pensar em mim também. E aí eu uso essa ajuda, né? Essas pessoas que estão ao meu redor para que eu consiga ter esse momento de pausa, nem que seja para chorar um pouquinho, respirar e voltar de novo para o cuidado, né. Então, se não for você a pessoa que sabe o momento de pedir ajuda, de colocar um limite, de conversar com alguém, dizer como você está se sentindo, quem vai fazer isso por você? Ninguém vai fazer isso por você. Então, esse autocuidado, a gente quando fala em autocuidado pensa muito já: "Ah, eu vou fazer um skincare, eu vou passar o hidratante", isso também é autocuidado, mas eu tô falando aqui desse mais importante, que é esse autocuidado social, impor limites, fazer pedidos, expressar seus desejos, expressar seus incômodos, nem que seja só para alguém escutar, isso aí faz toda a diferença para qualquer pessoa, na verdade, né, mas principalmente para qualquer mãe. Delegar, né, delegar. Não colocar porque fomos ensinadas de que compete a gente, né, então essa transformação também começa na gente, né, passar a confiar tarefas aos demais e para que essa tal rede de apoio funcione de fato, né, a gente tem porque às vezes a gente fica: "Não, eu faço melhor, eu",
né, eu dou conta melhor sozinha, eu vou cansar mais se eu ficar delegando. Aí também tem isso, né, a coisa do cuidar também tem isso de delegar, né. Mas para a gente finalizar, que orientações é assim que você deixa para as mães que estão nesse momento de saúde mental mais fragilizada mesmo? E isso independe, às vezes, da idade da criança, né? Porque, como disse e repito, para cada etapa tem um desafio distinto, né? Então, como é que uma mãe pode cuidar da própria saúde mental? Eu diria que, principalmente em casos em que esteja mais delicado, né, que você esteja ali com aquela rotina pesada, a rede de apoio não tá legal, tá sem tempo, né, assim, não adianta eu ficar falando de dicas do tipo: faça atividade física, dedique um tempo para você, estude sobre ser mãe, porque provavelmente essa mulher vai me escutar e vai dizer: "Ah, Aline, em que tempo, né? O tempo que eu podia estar estudando, que eu podia estar não sei o quê, obviamente eu vou estar cuidando do meu filho, eu vou estar trabalhando. Então, eu vou além. Essas coisas aqui, claro, seria o ideal, mas eu vou no ponto de procure uma ajuda profissional, porque nem que seja meia horinha, 1 horinha por semana, que você consiga tirar para você fazer um acompanhamento, isso já pode fazer uma grande diferença para o resto da sua semana. Você se permitir ser cuidada ali por aquele profissional, às vezes abre portas para você se permitir ser cuidada por outras pessoas, abrir o espaço para os seus familiares, organizar melhor o tempo, e assim todas as transformações irem acontecendo devagarzinho. Por isso que eu digo, às vezes a gente quer dar conta ali naquele momento, isso seria ótimo, né, mas às vezes a gente não consegue, a gente tá tentando de um jeito, tá tentando de outro, e cai de novo naquela coisa de: "Estou sendo uma péssima mãe", na verdade você está sobrecarregada, e aí pode ajudar muito você procurar uma ajuda profissional, nem que seja ali temporariamente, enquanto as coisas voltam ali para os trilhos. E tem os grupos, né, de mães também, mulheres que, falam, tem diversos fóruns, né, você não precisa ficar mergulhada 100%, porque também a sua vida não é só isso, como a gente já falou aqui, mas eu percebo que ajuda, não é? Ajuda muito, porque o conhecimento, ele é muito importante. E aí, de que lugar melhor para a gente buscar conhecimento do que de outras mães? Então, essa troca de experiência fortalece. Nem que seja para você escutar outra pessoa que está passando por algo parecido e você se sentir validada, você entender que isso não é só com você, não é só você que está falhando, que na verdade isso pode ser normal, pode ser um processo que outras mulheres também passam, também sentem dificuldade, e passam por isso juntas e enfrentam tudo isso juntas. Então isso também é muito bom e muito, muito forte para quem é mãe. Muito bom, muito obrigada, Ingrid Olinda, por esse papo aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido, né, assim, com esse papo, motivar essas mulheres para que elas busquem esses fóruns, essas ajudas profissionais e para que sejam mães mentalmente mais saudáveis, né, para que tenham suas crias aí de modo mais leve, né, mais amoroso, porque, como você disse, atrapalha até nessa relação, né, se a sua cabeça não está bem. Muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, Maísa, pela oportunidade de estar aqui, de contribuir e até a próxima. Assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota. Você não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Classifica o Papo Saúde se você está no Spotify. Dá 5 estrelinhas pra gente. Compartilha esse episódio. Ah, e deixa a sua resposta, a sua pergunta, a sua sugestão. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal para receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!